dos 99 assuntos era isso aí. Não existe afetividade sem a sexualidade. Não existe sexualidade sem afetividade. Pronto. O que é que você não entendeu depois que eu falo isso? Isso é o resumo. Sim, por exemplo... Não existe uma coisa sem a outra. Agora, ó, conforme a posição, se a pessoa carregar na sexualidade, ela erra. Conforme a outra posição, se ela carregar na afetividade, ela erra. Sim. Depende das reações e o que é que tem entre as consciências. Consciência. Tá. Por exemplo, uma mulher que é separada, né? Separou, a sexualidade dela vai ficar, o sexo chakra vai ficar mais Ela vai ficar carente, Sim, matando carente, cachorro a grito. mais ou menos, né? Esse aqui é o termo. Lá no Rio, Não, eles gostaram de falar isso. como é que Matando ela... cachorro a grito. Como é que ela resolveria a questão do sexo chakra? Como é que ela poderia... A primeira coisa, existe um negócio que você sabe o nome que é. Sei. Usa. Tem criança aqui. Agora, a segunda. Sim. Parte para outra. A vida tá, atualmente na Terra tem 6 bilhões e 300 milhões de pessoas. É muita gente. Tá bom, obrigada. Professor, Ó, tem gente que está querendo lá o microfone. professor, na fatologia, na segunda linha, está a maternagem. E o senhor já comentou há algum tempo atrás que uma consciência mais evoluída, que ela passou, que ela vinha por esse veio da maternagem e qualificou isso, o exemplo da Veronesa, que ela estava desenvolvendo, ela já tinha a maternosidade. A minha pergunta é se a gente não pode inserir na sexta linha, depois do acolhimento fraterno, a maternosidade. Não, isso aí não precisa, porque o processo nosso é esquecer nessa questão o problema da maternagem. Quanto mais esquecer, melhor. Para ver o aspecto mais avançado da coisa, para levar a pessoa para o discernimento. É muita mãe que não quer ter discernimento de jeito nenhum. Ela apela para o processo romântico de uma maneira, o processo, vamos dizer, lírico, infantil, pré-maternal, é demais. Então é preciso da gente caminhar com isso para esclarecer o problema. Por exemplo, eu acho, as mulheres já conseguiram muitas conquistas até o momento da questão do feminismo. Mas ainda está faltando muita coisa de vida maternagem. A maternagem é um travão em certos âmbitos. Você veja bem, a hora que a gente fala na antimaternidade, há um monte de gente que reclama. Agora, o que é engraçado, que não é só mulher não, homem também. Por quê? Ele acha que vai perder tudo, sei lá, tem alguma coisa atrás disso, é um instinto que está ali. No entanto, a antimaternidade também é uma coisa para ser considerada séria. Agora, a maternidade, ela tem que sempre sobrepujar, ela tem que predominar, é a coisa mais séria. Sem ela, ninguém aparece nessa dimensão. O que é engraçado é o seguinte, a porta dessa dimensão é a maternidade. Mas a ideia, professora, é justamente essa, porque a maternagem está aí na segunda linha. E não está sendo falado desse outro aspecto, que seria, já não deixa mais predominar a subhumanidade, não deixa mais o subcérebro da mãe, da gestação, da amamentação. Por isso que eu pensei nesse... Porque a hora que a pessoa lê, primeiro ponto, não é a mesma coisa, a maternagem e maternidade? Não, mas isso aí ela já ia ter que parar e pensar. Em algumas páginas o que é que o povo ainda não entende, é coisa muito avançada. Tá bom. A gente não pode julgar a coisa no escuro, senão que não resolve. Tá eu certo. jogo quando os negócios estão no dicionário. Mas essas palavras nossas, problema de verpom, neoconceptos, neoconstructos, eu não posso estar. Requer Agora, novo. como fazer o aconchego nos casos de crises graves do autista e no caso de um surto psicótico? Olha, faz tudo que você puder, ajuda como você puder. Cada caso reage de um jeito, vê o que você faz. Surto psicótico, então, é um problema difícil. Se você for com muito aconchego, uma pessoa que está com a faca na mão, como é que fica? Está danado, tem que estudar isso tudo, cada caso é um caso, tem que ver o que faz. Muita racionalidade antes.
muita lógica no modo, na atitude, no modo de fazer. Agora, isso eu estou falando do surto psicótico. Agora, na questão do autista, tem que ver, né? Qual a idade, o nível que está, qual o tratamento que tem, fazer tudo que pode para ajudar. Às vezes é preciso ter muita paciência, muito aconchego, muito acolhimento, muita compreensão fraternal. Então, o senso de humanidade que eu estava falando, ele é muito exigido nisso aí, na questão do autista. O negócio é pensar. Há autistas e autistas. Há autista, por exemplo, que às vezes ele tem um processo ainda de dificuldade de desenvolvimento cerebral. Então, isso tem que ver, né? Há um retardo, às vezes, no processo psicológico. Isso tudo tem que ser trabalhado. É difícil. Cada caso é complexo. Professor, pode falar. A palavra, assim, aconchego, me fez pensar, assim, na condição de chegar com, né? Eu gostaria que o senhor comentasse na questão da empatia. A empatia, ela é de extrema importância em qualquer processo de aconchego. E além do processo da empatia, é o processo do carisma. Entende? Por exemplo, você pega aquele político do Brasil, um tem carisma, o outro não tem. Você vê logo que um empata o outro. Eu contei aqui um caso desse. Estava um governador com o outro. Um tem um certo carisma, o outro não tem nada. Então, os caras que não entendiam disso lá no interior perguntaram: quem é aquele cara que está lá, que é o empata do outro? O nome é empata que eles usaram, empata. Empata. Empata é quem empatou o trabalho, mas parece uma pata que não andou, não é isso? E como fazer, então, no caso, o aconchego, quando a gente não tem empatia? Não há empatia. Olha, aí o problema é criar empatia. Ver o lado melhor da pessoa, o lado melhor das coisas. Fazer um céu cor-de-rosa, céu de almirante, mar de almirante, céu de brigadeiro. Entendeu? Às vezes para melhorar, né? Pelo menos para começar, às vezes tem que fazer um cenário mais radioso. Entende? Cenário de desenho animado. Sabe como é que é? Multicolorido. Às vezes é preciso. Professor, o senhor comenta que na parafatologia, na página 20, logo em cima ali, o amparo extrafísico de função e o paravínculo, né? Nessa questão, há uma necessidade do próprio amparado de ter um certo abertismo para que haja o aconchego do amparador. O EV pode ser uma... Não é só bem aconchego, não. O amparador ele é mais técnico. Se ele vai atender, às vezes não está precisando disso mais. O problema é de esclarecimento. O jeito é a pessoa abrir, sabe, a recepção para entender o que está ocorrendo. Nesse caso, independente do aconchego ou não, é o... Aconchego aí é secundário, é a moldura do quadro. Na questão de amparador de função, a coisa séria é a tecnicidade. No caso, a paratecnologia, da interassistencialidade. O nível é outro. Por exemplo, você não vai pensar que o que predomina na TENEP seja aconchego. Não é. O problema é discernimento. E outra coisa, não fica pensando também que na TENEP o que predomina é TACON. Não é, é atalhos. Agora, é lógico, a ferramenta que é usada chama-se energia consciencial. A intencionalidade, a priorização. Isso nós não podemos fugir nunca. Tem umas 10 palavras que eu tenho que falar aqui todo dia para vocês, que não tem outro jeito. Nesse nível evolutivo nosso, você não pode fugir disso. Né? Eu fiz 20 ali, ó, e coloquei os 20 mega-atributos que a gente repetia todo dia. Mas lá, ó, tem umas coisas. A priorização está lá, ó lá. Discernimento é o número 4. Ó. Isso aí eu não posso fugir disso. Cosmoética é o 7. Auto-organização é o 6. O problema é esse. Eu estava com uma pergunta parecida com essa, senhor. Quando... Não, mas você hoje merece fazer todas as perguntas por causa do seu aniversário. Assim, à medida que você vai adquirindo independência afetiva, quais são os atributos mais importantes para você não deixar de ser... Interassistencialidade. Interassistencialidade. Se você tem uma independência e você não pensa na assistência, tem alguma coisa errada. Há um processo patológico ainda.
íncito, está inserido no contexto. Tem lógica para você? Como eu faço? Aí o povo agora já está imitando meus ganchos. Faz sentido para você? É lógico, ela falou. Faz sentido isso. É porque assim, ó, à medida que você vai ficando mais independente, efetivamente, vai ficando assim, quer dizer, não acontece de você deixar de ficar assistencial. Você tem que ter discernimento para entender isso. Agora o problema é ver o que predomina. Qual o predomínio das coisas? Nesse momento evolutivo, nesse contexto, o que predomina é esse. É dali que você tem que partir para ver o que vai fazer. Tem lógica? Quando você falou da